Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante de testar as aplicações aqui do canal via terminal. E por isso eu resolvi trazer no vídeo de hoje um conteúdo sobre alguns recursos nativos do PHP para desenvolvermos aplicações para terminal. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, no vídeo de hoje vamos ver 3 recursos bem legais do PHP para trabalharmos aí com as interfaces de linha de comando ou CLI, que são as aplicações desenvolvidas para terminal. E galera, para a gente começar, a gente vai criar um arquivo chamado cli.php e é nele que a gente vai implementar todo o código do vídeo de hoje, beleza? Então vou criar aqui no projeto um arquivo chamado cli.php. Beleza? cli.php e dentro dele a gente já vai abrir o PHP aqui, galera. Vou deixar o PHP aberto para a gente começar a trabalhar aqui com os recursos para a linha de comando aqui do PHP. E galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um eco aqui na nossa página para testar essa saída em tela aí no terminal, beleza? Eu vou colocar aqui então um eco. Beleza? E vou colocar aqui um texto aqui para a gente testar no terminal. Eu vou colocar wdev. Beleza? Vou colocar aqui esse eco wdev e vou testar no terminal. Então, eu vou abrir o terminal aqui do próprio Atom e vou rodar aqui php, cli.php e vou rodar para a gente ver o resultado, né? Executei. Apareceu o wdev aqui, e aqui galera, ele ficou colado aqui, né, na mesma linha aqui com a outra linha do comando. Então deixa eu só limpar aqui e a gente vai colocar aqui em cima no nosso comando um /n. Com isso ele vai quebrar a linha, vai pular uma linha pra gente, beleza? Vou salvar e vou executar de novo. Então aqui php cli.php. Agora sim, ele pulou a linha e apareceu apenas o wdev aqui no meio. Então, dessa forma, a gente já começou a construir a nossa aplicação e temos a primeira saída em tela, né, galera? Então, a gente imprimiu wdev aqui. Só que aplicações de terminal, galera, normalmente tem argumentos que a gente passa para esse comando, né? Por exemplo, eu posso executar php cli.php e coloco alguma informação como exec, por exemplo. Exec aqui, executei. E aí ele vai passar esse argumento, esse exec aí para dentro do cli.php e tem como a gente pegar essa informação utilizando uma variável chamada argv, que é uma variável global do PHP que guarda todos os argumentos que foram passados para o comando PHP. Tá? Então aqui eu tenho 2 argumentos, um que é o nome do arquivo e o segundo argumento aqui que é esse exec que eu passei aqui. Beleza? E para isso, galera, vamos colocar aqui um printr então. Vou colocar um printr aqui no nosso teste e vou usar argv. Beleza? Eu tenho os valores aí desses argumentos. Se eu executar novamente aqui utilizando até o exec, eu tenho aqui 2 itens nesse meu array. Tenho o cli.php e tenho o exec. Se eu passar mais coisas, deixa eu limpar a tela aqui e passar mais coisas como teste e wdev aqui no final, ele vai colocando para mim aqui dentro desse cara. E tem uma outra variável bem legal também, que é a argc, que ela conta quantos argumentos eu tenho dentro aí do meu comando. E eu posso colocar aqui também, deixa eu colocar aqui um print. É argc, beleza? Coloquei aqui argc e vamos executar de novo. Aqui, galera, ela trouxe aqui 4 itens, né? Então ficaram os 4 aqui. Eu vou até colocar esse eco aqui com o nosso /n aqui, só para a gente colocar o argc aqui em uma nova linha, tá? Para ele ficar o argc e depois nosso argv e vou apagar esse wdev aqui. Beleza? Vamos ver aqui como vai ficar. E aqui, galera, ficou. Então, tenho 4 itens aqui, né? O primeiro é o próprio nome do arquivo e os outros 3 foram os que eu passei aqui para ele. E com base nisso, eu consigo já fazer algumas condições aí dentro do meu sistema aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer, galera, para a gente já testar isso daqui? A primeira coisa é que eu vou verificar esse primeiro item aqui. Qual que é a primeira posição fora o nosso cli.php, né? Então, a posição de número 1 aqui. Né, a segunda posição do array, esse carinha aqui, qual é o comando que ele está mandando a gente executar, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de command, beleza? E esse command aqui vai receber argv, posição 1, que eu quero saber qual é esse comando que ele vai executar, beleza? Se ele não existir, eu vou mandar aqui vazio para ele, beleza? Não vai ter nada aqui dentro, beleza? Se agora eu der um eco aqui nesse cara, então eu dou um eco em command, né? E vou até colocar o /n aqui para a gente ver o que vai acontecer. Beleza? Se eu der o eco aqui, ele vai executar para a gente e apareceu exec aqui, beleza? Se eu removo aqui, eu coloco só o php cli.php, ele vai ficar vazio, né? E o único argumento que eu tenho é esse cli.php aqui, beleza? Então, agora a gente já consegue validar aqui a ação que a gente quer fazer com base nessa variável command aqui, beleza? Então, com base nela, eu vou fazer uma ação aqui dentro do sistema. Para isso, eu vou usar um switch, tá? Vou criar um switch aqui de command e vou fazer o seguinte. Vou dar um case aqui e vou falar o seguinte.
Caso esse comando aqui for date, se vier a variável, o valor date ali dentro, eu vou imprimir a data atual. Então, para isso, eu vou dar um echo em date. Vou colocar aqui dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. Beleza? Vou colocar isso aqui para imprimir e vou colocar aqui o meu barra N aqui para quebrar a linha, tá? Beleza, coloquei esse cara. E aí eu vou dar um break aqui. Caso esse cara não venha outra informação que não seja o date, eu vou colocar um default aqui. E vou colocar aqui um echo aqui dentro de valor inválido, né? Vou colocar aqui um echo e vou escrever comando inválido. Beleza? Coloquei aqui, vou colocar o barra N também. E vamos executar para ver o que esse cara vai fazer, né? Então aqui o que a gente fez? Aqui a gente contou os argumentos, verificou aqui todos os argumentos que vieram. A gente identificou qual é o comando principal, que é a primeira posição, e a gente vai executar essa impressão da data quando vier o valor date aqui dentro. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou limpar a tela e vou executar. php CLI.php, vou colocar teste, vamos ver? Comando inválido. Beleza, ele validou. Agora vamos trocar aqui para date, beleza? Date, vamos executar. Olha que massa, galera, trouxe aqui a data, então o nosso comando ele está funcionando. Se a gente comentar aqui, tirar esses ecos aqui de cima e esse printr também, ele vai imprimir somente a data. Vamos ver? Olha que massa, galera, funcionou muito bem. Trouxe aqui a data pra gente e ele também está validando aqui os comandos se a gente executa alguma coisa inválida, né? E esse argv, galera, ele vai receber exatamente o que eu passar aqui no terminal. Por exemplo, se eu coloco aqui, deixa eu voltar o meu printr aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, um teste igual a date, por exemplo. Se eu coloco isso aqui, ele vai receber exatamente o que eu passei. Não que date é o valor do teste, mas que ele entendeu aqui que o argumento de número 1 aqui, né, na posição 1 aqui, ele é teste igual a date, que isso aqui é uma string completa. Mesmo se eu passar aqui entre aspas, né, eu posso colocar as aspas aqui, ele ainda vai continuar entendendo aqui como date, tá vendo? Ele até tira as aspas aqui e coloca o valor completo aqui dentro, né? Então eu não consigo separar. Porém, caso eu tenha uma ação dentro do meu sistema que precisa desse valor aqui, aí a gente precisa seguir para um outro recurso do PHP, que é o recurso getOptions, que a gente consegue usar as opções aí dessa linha de comando, beleza, galera? Então aqui a gente já aprendeu um gerenciamento mais simples aí da ação, né? Passando aqui pelo argv e pegando uma posição específica aqui como comando, e agora a gente vai para um modelo um pouquinho mais avançado, onde a gente consegue configurar um pouco mais essa nossa linha de comando aqui. Beleza, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar esses carinhas aqui, tá? Eu vou comentar para a gente não perder aqui esse exemplo, mas a gente vai criar um novo aqui do zero, utilizando a função getOpt, né? De getOptions aí do PHP. Beleza? Então, galera, a gente precisa criar primeiro uma variável, né, que vai receber as opções, né? Então aqui eu vou colocar options, beleza? E essa variável vai receber a função. Então é getOpt. E aqui dentro, galera, a gente vai passar duas informações aqui, dois argumentos aqui. O primeiro são os comandos curtos, né? De uma letra só dentro do terminal. E depois a segunda informação são os argumentos longos, né? Onde eu tenho um texto mesmo, uma palavra ali sendo escrita. A gente vai fazer isso aqui na prática para ficar mais claro, beleza? Mas por hora a gente vai criar short e long. A gente vai ter essas duas informações aqui dentro, beleza? A única diferença entre os dois aqui de implementação é que short deve receber uma string e long deve receber um array, beleza? Então aqui short vai receber uma string, vai ficar assim, beleza? E long vai receber um array aqui de opções, beleza? Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, galera, eu vou colocar um printr também, beleza? Um printr aqui nesses options. Eu vou quebrar algumas linhas aqui só para esse carinha subir aqui no nosso exemplo e vou abrir o terminal. Beleza? Para a gente executar aqui e ver o que está aparecendo. Então, php CLI.php, se eu executo, eu tenho um array vazio de opções, porque eu não tenho nada realmente nessas opções. E mesmo se eu passe algum teste aqui, por exemplo, aquele nosso teste igual a date, ele não aparece aqui. Por quê? Porque eu preciso configurar que teste é um comando. Então, para isso, a gente vai configurar aqui dentro. Teste é uma palavra, né? Então, a gente vai configurar essa palavra aqui dentro dos longs aqui. E para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu crio aqui uma posição e escrevo teste aqui dentro. Beleza? Então, teste aqui é o meu comando. Só que se eu executo, ele ainda não aparece. Por quê? Aqui dentro desse getOptions, a gente precisa indicar que é uma parte do comando. Para isso, a gente precisa passar --, dois hífens aqui antes do teste. E a gente cria um comando mesmo. Então, teste a gente vai executar aqui. Se eu executar, ele aparece, só que aparece vazio, galera. Esse date aqui não apareceu. Por que que ele não apareceu?
Quando a gente coloca essa variável dessa forma aqui, a gente está indicando para ele que ela não pode receber valores. Ela vai ser uma variável sem valor nenhum. Né? E aqui, galera, a gente pode passar algumas instruções para indicar se ela vai receber valores e se ela pode receber valores. Ou seja, se ela vai, é que obrigatoriamente ela vai ter que ter um valor. Agora, se ela pode, é que ela pode ou não ter valores. Para isso, a gente pode colocar 2 pontos aqui. Dessa forma, eu obrigo essa variável a ter um valor. Se eu salvar e executar aqui, olha que legal, galera, trouxe o date aqui dentro. Eu posso até colocar entre aspas também, olha que legal. E ele continua aparecendo aqui. E aí, se eu apago esse cara aqui, apareço só com um teste aqui dentro dessa string aqui, ele não aparece dentro do meu array. Por que que acontece isso? Porque quando eu passei uma unidade de 2 pontos aqui, ele indica que é obrigatório. Então, se eu não tenho valor, ele não aparece aqui. Agora, se eu coloco 2 pontos, né, 2 pontos e 2 pontos novamente, ele indica que o valor é opcional. Então, eu posso ou não ter. Se eu executo, agora ele aparece vazio. E se eu passo algum valor, ele aparece com o valor agora. E isso daqui, galera, é legal porque às vezes você precisa de uma variável que tem um valor padrão. Então, se você não passar nada, ele vai usar um valor padrão. Só que você pode personalizar esse valor dentro da sua linha de comando. Então, nesse carinha aqui, a gente criou uma variável teste que pode ou não receber um valor aí dentro dessa execução. E, galera, vamos montar um teste aqui utilizando aquele mesmo conceito aqui de cima de imprimir essa data. E a gente vai montar também um imprimindo esse texto aqui que a gente passar depois do comando, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Primeiro que teste aqui a gente vai apagar, porque ele não vai existir. A gente vai criar o comando date. Beleza? Então o comando date ele vai existir. E a gente vai falar que ele não deve receber nenhum valor. Então aqui a gente não vai passar nem 2 pontos, nem 2 pontos aqui. Beleza? Então vamos deixar apenas com date, tá? E eu vou executar novamente aqui. Vou executar com teste, ele não aparece nada. E vamos tentar com menos date aqui. Vamos ver? Olha que massa, galera. Trouxe aqui o menos date. Se eu passo qualquer valor aqui, ele não vai aparecer. Então aqui está funcionando. E agora o que a gente vai fazer é descobrir se esse comando aqui ele está disponível dentro do meu array de opções, né? E uma coisa importante é que o array de opções ele vai ser construído com base na ordem que você enviar. Da mesma forma que o argv aqui em cima, que ele tem as posições 1, 2, 3, 4 na ordem dos comandos, esse carinha aqui também tem a ordem dos comandos. Por exemplo, se eu criar aqui um outro item como texto, por exemplo, que vai receber um valor. Então, vou colocar aqui texto 2 pontos, que vai obrigatoriamente receber um valor. E eu coloco aqui date e depois texto, igual a teste, por exemplo. Se eu executar dessa forma, ficou date e texto. Agora, se eu inverter esse cara, colocar o texto primeiro e depois colocar o date, ele vai imprimir o texto e depois o date. Então, ele respeita a ordem que a gente colocar aqui no terminal, beleza? Então, o que a gente precisa validar é se esse primeiro comando aqui é o comando date, né? Porque aí, essa primeira execução aqui, por convenção, é o comando principal que vai ser executado agora. Então, para isso, a gente tem que pegar a primeira posição desse array. Qual é a primeira chave desse array? E para isso, a gente vai usar a funçãozinha arrayKeyFirst. Beleza? Então, aqui embaixo, a gente vai colocar aqui o command novamente, que vai receber arrayKeyFirst, e a gente passa o options aqui dentro. Beleza? Se a gente der um printr agora nesse cara, né? Então, printr aqui no command, a gente vai receber uma informação. Essa informação deve ser a primeira chave. Vamos ver aqui, deixa eu apagar. Aqui eu tenho o date, né? Que é o meu array, e o date aqui veio como primeira chave. Se eu volto ali e executo texto e date, a primeira é texto, olha aqui que legal. Então, texto aqui é a primeira e aqui é o texto que está aparecendo aqui em cima também. Beleza? Então, eu já consegui pegar qual que é o primeiro comando, né? Então, esse aqui é o primeiro comando. Agora, o que a gente vai fazer é um switch também, igual a gente fez aqui em cima, para verificar se a gente pode ou não imprimir esse comando de data, né? Então, eu vou colar aqui esse mesmo switch, vou até descomentar ele. E a ideia é a seguinte, se eu vier com o comando date, eu devo imprimir esse cara. Se eu vier qualquer coisa diferente de date, eu vou imprimir aqui como comando inválido, beleza? Então vamos executar aqui novamente. Então php cli.php, comando inválido, não tem nada sendo executado. Agora "-date", ele imprime a data pra gente, olha que legal. E aí se eu mando o texto aqui, né, que é aquele outro comando lá, texto, ele não vai imprimir porque deu comando inválido. Se eu coloco o texto com algum valor, tipo wdev aqui, ele também dá comando inválido, mas ele traz o valor dentro da variável aqui. E a gente pode tratar esse comando de texto também. Eu vou colocar aqui, então, um outro case aqui para o comando texto. Beleza? Opa, texto aqui. E aqui dentro, galera, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor desse texto. Para isso, então, é options, texto. Beleza? Porque eu tenho esse mesmo comando aqui. Eu posso até copiar e colar aqui
porque caso eu mudar esse texto depois aqui eu consigo alterar já dentro do comando. Então esse carinha aqui vai imprimir exatamente o que eu mandar ali no terminal. Então vamos testar, né? Vamos colocar aqui php cli.php, vou colocar texto igual, aí o valor que eu quiser eu coloco wdev aqui dentro. Deu comando inválido. Ah, esqueci dos dois hífens aqui, galera. Então é menos texto aqui para funcionar, então vamos lá. Agora sim, galera, olha que legal, trouxe wdev aqui. E aí, galera, eu posso até ocultar esse meu printr aqui para ficar mais legal. E aqui em cima, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar novamente esse cara, então vai ser php cli.php, e aqui eu vou passar o meu texto, menos texto aqui, e aí eu vou passar um texto maior, e aí eu vou precisar de aspas, então eu vou colocar entre aspas aqui, vou colocar olá wdev. Vamos colocar assim para ver se ele vai imprimir. Executei. Olha que legal, galera. Ele trouxe aqui o texto completo. Como eu tenho espaços aqui, o ideal é que eu coloque entre aspas aqui. Beleza? E agora eu posso imprimir qualquer texto que eu quiser aqui dentro da aplicação. E também posso imprimir o horário. Se eu colocar aqui o cli.php --date novamente, ele imprime horário. Então a gente já conseguiu construir aí um pouco aí de uma interface de linha de comando aí muito simples aqui utilizando o getOptions, e também lá no começo a gente utilizou o argv. E galera, a gente viu aqui somente os comandos do tipo long, né? Então esses comandos longos aqui, onde eu passo -date, texto, só que a gente não viu ainda os comandos curtos. Os comandos curtos, eles têm apenas uma letra. Então a letra que a gente vai definir aqui dentro é a letra que vai definir esse próprio comando. Então o que a gente vai fazer, galera? Eu vou criar os comandos curtos para esses dois caras. Se eu executar aqui, por exemplo, -d no terminal, eu quero que imprima a data. Então, para isso, eu vou colocar d aqui dentro. Beleza? Coloquei o d aqui dentro e vou lá no meu terminal para testar esse cara. Né? Então, aí eu vou colocar o meu printr novamente, né? E claro que ele vai dar aqui o comando inválido, porque a gente não está tratando esse cara ainda. Então, eu vou colocar -d. Quando eu estou usando o comando curto, é apenas um hífen, então é -d. Se eu estiver usando um comando longo, é menos, tá? Para a gente usar um comando longo, 2 hífens, comando curto, um hífen só. Beleza? -d, vamos executar. Ele trouxe aqui o d aqui como comando e ele também segue o mesmo padrão. Se eu passo aqui um valor aqui para ele, ele não vai aparecer, porque aqui eu indiquei que ele não tem valor nenhum. Se eu colocar 2 pontos aqui, eu indico que ele deve ter um valor, então é obrigatório ele ter um valor. Se eu executar, ele aparece o valor. E se eu coloco 2 pontos aqui, ele pode ter um valor, então fica como um valor opcional. Se eu apagar o valor aqui, ele continua aparecendo. Agora, se eu deixar apenas com um aqui e executar sem valor, ele não aparece. Então, esse comando aqui não é exibido aqui dentro do meu terminal. Beleza, galera? Então, vou deixar aqui sem nenhum item, né? Sem nenhum conteúdo aqui dentro, somente o D. Vou executar novamente. Ele deu comando inválido, só que se eu vier aqui no meu case, aqui nesse switch case, e fizer o seguinte, ó, deixa eu até fechar o terminal aqui, e vou duplicar essa linha e vou colocar D aqui dentro. Então, se o comando for D ou date, eu quero que ele imprima esse cara. Beleza? Então vamos lá, vamos testar. Se eu colocar php cli.php -a, por exemplo, comando inválido. Se eu colocar -b, por exemplo, comando inválido. Só que se eu colocar -d, ele imprimiu a data. Olha que legal, ele trouxe aqui a data correta. Vou até comentar esse options aqui de novo, para a gente visualizar somente a data. Deixa eu limpar e executar. Agora eu tenho somente a data aqui. E agora o que a gente vai fazer é, se eu digitar aqui -t, por exemplo, eu quero que ele imprima o texto, né? Então vai ser -t igual wdev aqui, galera. Então vamos fazer o seguinte, galera. Aqui dentro a gente vai colocar agora um novo comando aqui em cima, tá? E a gente vai passar agora o t aqui dentro. A gente vai concatenar esses caras aqui, deixar juntinho, e a gente vai montando a nossa string aí de comandos curtos. Beleza? E esse cara aqui, ele deve receber um conteúdo, então eu coloco aqui 2 pontos e a gente vai executar esse cara, né? Deixa eu colocar o printr aqui dessas options de novo, né? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um case. Se tiver o item t aqui dentro, a gente vai imprimir o texto. Beleza? Vou executar aqui. Olha que massa, galera, trouxe aqui o t como wdev e o texto ficou wdev aqui também. Se eu coloco entre aspas aqui, coloco um olá wdev, ele também vai imprimir pra gente. Vamos ver? Olá wdev, e se eu coloco agora o -d, ele imprime aqui a data pra gente. Se eu coloco um -a, por exemplo, aqui, ele dá um comando inválido aqui. Então, todos os nossos comandos aqui estão funcionando. Por exemplo, o -date aqui também funciona. Então, aqui a gente já consegue fazer o gerenciamento tanto das opções aqui mais avançadas, usando o getOpt aqui do PHP, e também ações mais simples aí utilizando o próprio argv.
E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos um pouco mais aí sobre interfaces de linha de comando e vimos aí 3 recursos muito bacanas do PHP para nos ajudar a criar aplicações para terminal aí de uma forma super simples e ainda validando comandos aí com valores opcionais, obrigatórios, sem valor e utilizando comandos curtos e longos aí utilizando esse get options. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.